teu poder, meu Pai, da tua virtude. E essa palavra, Senhor, que sairá da boca dele, que venha atingir o alvo certo, que é o nosso coração. Uma palavra que venha trazer arrependimento, meu Pai, perdão. Nós possamos adquirir fé, Senhor, crendo com o coração e confessando com os lábios que Jesus é o nosso Senhor. Nós oramos, Pai, abra o céu sobre a vida dele e derrama bênção, derrama graça, derrama presença, derrama poder. E faz o teu querer e a tua vontade sobre a vida do teu servo e da tua igreja, em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite para vocês. Pode se assentar, irmão. Quando eu mando, daqui a pouco a gente vai levantar. Vai levantar, não vai sentar mais. Primeiramente, quero agradecer aos irmãos que tiverem oração por mim, pela vida da Beth. Nós passamos alguns períodos aí que nada disso nos afastou do amor de Deus. Pelo contrário, nos aproximou mais ainda do amor de Deus. E os períodos que nós temos passado foi desde do acidente do meu irmão, depois da minha mãe, depois, do pai da Beth, depois das minhas crises aí, que eu tive crises renais, foram fortes. E vai indo, fui juntando, vai indo. Então, mas quando Deus quer aperfeiçoar alguém, guarda isso, irmão. Quando Deus quer aperfeiçoar, não é testar não, tá? É aperfeiçoar. Ele tem que dar umas apertadas nos parafusos aí. Então, para quem trabalha com usinagem aí, passa no rebolo lá, né? Para quem é ferramenteiro, para quem é marceneiro, né? Então, o negócio não está no nível, está saindo do prumo, então Deus vai lá e passa a sua régua. É assim que funciona. E nós que aceitamos essa caminhada, nós que pegamos a mão no arado, diz a história, diz a Bíblia que nós que estamos aqui trabalhando para o Senhor, nós estamos com a mão no arado. E se a gente pegar a terra e encontrar uma pedra no meio da terra, o que é o arado? Quem conhece o arado? Quem não conhece, levanta a mão, é normal, viu, gente? Ah, o pastor conhece. Quando você vai plantar algo, você precisa arar a terra. Som. Você precisa preparar a terra. E tem um garfo desse tamanho, como se fosse um garfo, um rodo cheio de garfo. Você pega e abre a terra. Para quê? Para poder jogar ali, adubo, preparar o lugar, limpar os pedregulhos. Então, para quem está trabalhando na obra, às vezes encontra um pedregulho, uma raiz ali, sabe, também, que tem que ser arrancada. E aí você não pode desistir e olhar para trás. Você tem que continuar a sua função. Porque Jesus disse que se você fizer isso e olhar para trás, você não é digno dele. Jesus está falando isso, não é eu, Leandro. Né? Eu li esse texto aqui com o Ministério de Louvor. Tá? Então, quem pega no arado e olha para trás, irmão, olha. E aí o que acontece? Nós temos que passar por uma aperfeiçoação ministerial. Então eu acredito, de verdade, irmãos, que quando vem essa nuvem, hoje, no começo, quando você aceita o caminho, aceita a conversão, vem as tentações. É um processo que a gente passa. As coisas do mundo ainda nos atraem. As coisas velhas ainda querem nos puxar para trás. Mas depois de um certo tipo de caminhada, um tempo caminhando, você deixa de amar as coisas do mundo, só que as tribulações continuam.
Os desejos da carne, você já sabe o que é desejo da carne e o que não é. Então o que acontece? Começam os ajustes da peça. Deus começa a passar, a dar acabamento na peça. Então não é mais provação, irmão. É ajuste. Porque Deus quer testar onde está o seu coração. Deus quer confiar a você, ao seu ministério, algo maior que você possa imaginar, mas para isso ele precisa ver, ele precisa passar a peça no rebolo, senão não encaixa. Então foi isso que eu passei, venho passando desde que eu cheguei aqui. E aí eu estou graças a Deus, irmãos, porque conforme o que aconteceu comigo, eu consegui ser encaixado em outro lugar. Deus me levou para outro estágio. Deus me tirou de um lugar e me colocou em outro lugar. Mas antes de entrar nesse lugar, Deus tem que revestir você. Deus tem que trazer a você uma nova armadura. Uma nova estratégia. Então eu consegui abrir minha empresa. Consegui abrir o local de trabalho. Consegui abrir lá. Só que não é apenas um local de trabalho, irmão, para ganhar dinheiro. Não é mais. A época de ganhar dinheiro eu já passei. Para quem aceita a mão no arado, você não aceita. Para quem está com a mão no arado, arruma um emprego bom ou abre uma empresa, não vê mais o fato de você ganhar dinheiro. Não é ganhar dinheiro. Pois eu pergunto todo dia, quando eu estou lá, o que o Senhor quer que eu faça aqui neste lugar? Na segunda-feira nós abrimos lá, toda vez na segunda-feira nós abrimos com uma palavra. Na sexta-feira nós terminamos o expediente com uma palavra. E Deus tem falado profundamente em nosso coração. Naquele lugar. Deus tem enviado pessoas naquele lugar. Pessoas que não tinham condições alguma de montar o seu apartamento, de montar, sabe, de ter uma cozinha planejada. E Deus tem entregado essas pessoas para nós e nós temos honrado esse compromisso. O evangelho tem sido pregado assim. Quem crê que o seu trabalho também é uma extensão do reino, irmão? Se você não acreditar nisso, você está no lugar errado. Se o seu trabalho não foi extensão do seu ministério, irmão, você está perdendo tempo lá. Você está ganhando dinheiro, mas está perdendo tempo. Então Deus fez um ajuste fino. E me confiou essa tarefa também. Desde que eu cheguei aqui na Perfeito Louvor, eu estava, meio deslocado. O que eu vou fazer? Para onde eu vou fazer? Abri um lugar, tive que fechar. Por causa da pandemia e também pelas condições. Estava pagando muito caro. E aí eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Chega a hora certa. Deus te prepara o seu coração para receber aquilo que Ele quer. O seu sonho vai ser realizado quando você estiver alinhado com o coração de Deus, irmão. Se não tiver propósito, não vai se realizar. Então agradeço as orações, aquilo que nós estamos passando. É tudo graça, é tudo pela permissão do nosso Senhor. Tudo que nós temos passado é porque Deus está refinando o azeite. Vocês já viram como o azeite foi feito? É feito. O azeite é feito numa prensa. Você tem que amassar até sair o óleo. E a massa de verdade, até farinha, viu? Para fazer farinha de mandioca, como é que é? Tem um moinho lá, tem que ser amassa até se tornar em pequenas partículas. Então, meu irmão, se você quer continuar seu ministério, se prepare por o aperto e o amasso. Que aí o azeite vai começar a sair. Faz parte.
Até para o vinho bom você tem que pisar nele. Para ter vinho bom e tradicional, tem que pisar na uva, irmão, e amassar a uva. Amassar e amassar e amassar. Acaba o período, termina o período de amassar, descansa e amassa de novo. Até sair o melhor suco. Até sair o melhor azeite. Até sair a melhor farinha. Eu agradeço a Deus por estar aqui hoje, por Deus ter permitido eu estar aqui hoje. Amém? Vamos abrir a nossa palavra, abrir a palavra de Deus, na verdade, a Bíblia que você está aí, no livro de Mateus, capítulo 13. No versículo 1. 13, versículo 1, irmãos. Vamos ler. A parábola do semeador. Vou esperar os irmãos acharem aí, viu? Ô César, coloca aqui para nós aqui. César pegou tá no arado aí, então no comando da nave. Coloca aí. Para não ter desculpa se você, eu não sei onde achar, tá aqui, ó. Vai aparecer ali. Então, não tem para onde correr, irmão. Não tem pra... Se quiser fechar a porta, pode fechar, viu? Não tem para onde correr, mas não. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa. Muito importante essa palavra. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa. Jesus tinha casa, viu, gente? Tá? Tem gente que fala que Jesus não tinha lugar nenhum. Jesus tinha casa. Bom? E assentou-se à beira do mar. A casa dele era na frente da praia, viu, gente? Eu gosto de falar isso para ter umas controvérsias aí. O pessoal fica falando que Jesus era pobre de maré de si. Não era. Ele tinha casa e morava na frente da praia. Tá bom? Em Cafarnaum. Depois a gente entra nesse detalhe aí. E assentou-se à beira do mar. Oh, maravilha, hein? Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. E quando lavava a semente, lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E eis que as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedroso. E onde não havia muita terra, e logo brotou. Porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em uma boa terra, deu boa colheita, a 100, 70, 30 por 1000. Aquele que tem ouvidos, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos para ouvir, gente? Mas simplesmente ouvir, não é você ter a sua orelha e o seu aparelho auditivo em perfeitas condições. Ouvir é você prestar atenção. É bem diferente aqui. Tá bom? Ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas eles não. A quem tem será dado, e este que terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que não tem lhe será tirado, porque
esta razão eu lhes falo em parábolas. Forte isso aqui, irmão. Quem é chegado a Jesus, quem tem intimidade com Deus, com Jesus, entende o que ele fala. Presta atenção, entra, processa e entende o que ele fala. E a este, Deus revela algumas coisas. Estou falando de revelação mesmo, irmão. A este que está andando com Jesus, e Jesus fala por parábolas, porque Jesus fala, o que nós entendemos que Jesus fala, o mundo não entende, gente. Tem pessoas que você vai falar do reino, ela não entende o que está acontecendo. Para a gente tem coisas que é normais ouvir, para os outros não. E isto é normal. Continuando o texto aqui, ó. Porquanto vendo eles não veem, ouvindo eles, ouvindo não ouvem e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. Irmão, o negócio é sério, irmão. Dá tempo de fechar a porta para você ir embora. Hoje eu recebi uma revelação aqui na hora do ensaio. Nossos ensaios aqui tem sido um negócio muito sério, irmão. Deus tem falado nos ensaios aqui. Eu estava com medo de trazer a palavra. E Deus usou a sua serva e falou comigo aqui, ó. Eu vejo isso. Eu não vou falar porque é um negócio íntimo meu. Mas Deus me deu a ordem. E eu tenho que falar. Porque vendo eles não veem, de novo. Ouvindo eles não ouvem e nem entendem. Quantos de nós aqui estamos sentados e não entendemos aquilo que Deus está falando? Nós misturamos as nossas emoções, colocamos elas em primeiro lugar. É como se colocar o quê? A carroça na frente dos burros. A sua necessidade é maior do que ouvir aquilo que Deus tem para você. Você vem buscar a sua necessidade, mas não quer ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. A ansiedade também tem atrapalhado a gente ouvir aquilo que Deus tem para falar. O medo tem nos atrapalhado. Nós nos tornamos insensíveis. Eu coloco nós porque parece que Jesus fez uma exclusão aqui. Vocês que são chegados aqui de mim, vocês estão entendendo. Mas dos 12 discípulos, teve alguns que não entendiam também. A Bíblia diz, o Evangelho fala da dificuldade dos discípulos entenderem aquilo que Jesus falava. É difícil entender Jesus, gente. O que a gente faz quando a gente não entende? A gente deduz. A gente começa a criar coisas que você acha que Deus falou para você e Deus não falou para você. Porque, eu acho que Deus falou isso para mim. Eu acho que Jesus está falando isso. E Jesus fala, eu não falei nada para ele. Tudo que eu estou falando, irmãos, eu tenho perfeito consciência daquilo que eu estou falando e respaldo para isso. Porque eu vou conversar com pessoas e eu estava no culto com essa pessoa, às vezes, em outra igreja. E Deus falou uma coisa, quando eu vou conversar com a pessoa entendeu outra. Totalmente diferente. Mas é totalmente diferente mesmo. Eu falei, meu Deus, alguém está errado. Ou tem que jogar moeda. Por quê? Porque você entende a palavra conforme aquilo que está já no seu coração. Você quer ouvir uma confirmação daquilo que o Senhor quer. E Deus não tem nada que confirmar para você.
Deus fala aquilo que Ele quer falar com você. E aí, se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus quer curar, irmão. Jesus quer fazer ainda. Só que você não entender com o seu coração, Ele não pode fazer. A incredulidade tem sido o nosso abismo para que Deus possa fazer algo na nossa vida. A falta de discernimento, de entendimento, tem deixado um abismo no meio de nós, entre Deus e nós, entre Jesus e nós. Nós queremos entender aquilo que achamos que é bom, e Deus fala, não é bom. Se aproxime da verdade, a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Aí assim ele diz, só assim eu poderei curá-los. Só assim eu poderei entregar aquilo que você tanto precisa. Porque aquilo que você precisa, você nem passou na sua cabeça o que é. Porque a Bíblia diz também que aquilo que o homem precisa, aquilo que nós almejamos, Deus tem mais. Quando eu entendo isso, quando eu leio isso, o que eu começo a entender hoje eu entendo, de que é assim, vamos pensar como uma criança. Ah, eu quero ir no McDonald's. A criança tem sonho de McDonald's. Você faz McDonald's, a criança fica daquele jeito. E não leva não para ver, viu? Aí, nós como criança, quero McDonald's, Deus. Aí, quando nós lemos esse versículo, que Deus tem a mais para dar, a gente pensa, pronto, Deus vai dar mais do que um McDonald's. Vai dar, olha, ali daquele lanchinho Mac Feliz, vai dar um Big Mac. Mas esta não é a concepção de que Deus está falando. Deus fala, quando Deus fala sobre isso, Ele fala de aquilo que você não imagina, é aquilo que Ele te dá, é aquilo que você acha que não precisa. Deus quer te dar aquilo que você acha que não precisa, irmão. Por isso que nós oramos e não recebemos, mas Deus está dando de outra forma e nós achamos que Deus não está dando. Você ora, quer um avião, Deus te dá um carro. Deus não me deu, Deus não está ouvindo minhas orações. Porque Deus conhece seu coração e sua capacidade de administração, principalmente. Administrar aquilo que Deus dá. Tem a parábola dos talentos. Você vai receber conforme a sua capacidade de compreensão e administração, irmão. Então não adianta você querer dirigir um jato se você não tem nem carta de motorista. Eu quero um carro, eu quero viajar para os Estados Unidos da América. Você não tirou nem o passaporte. Mas vai tirar. Mas se você quer viajar, como? Nem o visto. Tem um processo. Ai, meu Deus, Deus me deu a promessa e eu vi as malas prontas que recebeu essa profecia. Eu vejo as malas prontas, varão. Para você ver, eu já recebi várias, irmão. Já estou nos 40 já. Tem uma caixa de promessa já. Eu não vejo mais você, vejo você pelas nações, mas eu não tirei nem o passaporte. Como, irmão? Como? Você não fala nem duas línguas, não fala nem o português direito. Você vai lá e vai falar por mímica nos Estados Unidos. Vai para a Inglaterra, vai se virar. Irmão, vai fazer um curso de inglês, irmão. Se Deus falou que você vai, Ele não é homem para mentir. Então se prepara.
E aí virá aquilo que ele falou para você. Estou falando de receber coisas, daquilo que você deseja e você receber. Deus vai falar assim, eu vou fazer, mas você tem que se coçar, meu querido. Coça o bolso também, meu irmão. Paga um professor, quer aprender de graça ainda às vezes. Eu não vou pagar, vou aprender pelo YouTube. Você vai nessa, irmão, que você vai se lascar, viu? Você vai chegar lá, os caras vão zoar com a sua cara. O que esse baiano está falando aí? Nada contra os baianos, mas chegar nos Estados Unidos lá, eles vão saber. Não, eu sou filho de pernambucano com cearense. Eu chego lá falando meu português meio arrastado. Chego lá, vou falar inglês do mesmo jeito. Cheio de problema no inglês. Os caras vão olhar, vixe. E outra, você vai pregar a palavra de Deus. Meu Deus, vocês estão falando de entender a palavra de Deus. E Deus usa você para que você seja um canal da palavra dele. Se você não saber falar direito, as pessoas não vão entender. Olha, gente, e aí Jesus explica, Jesus é tão bom, porque ele começa a falar, eu falo em parábolas, porque é para algumas pessoas realmente não entenderem o que eu estou falando. Jesus é mau, hein? Eu falo em parábolas, porque Isaías já falou que isso ia acontecer. Para alguns vão compreender e outros não vão compreender. Mistério isso aí. Quer dizer que existe privilégio? Existe separação? Não. Existe esforço da nossa parte. Pois a Bíblia diz que o reino dos céus é ganhado pela força, irmão. Então se você acha que você vem para a igreja sentar todo domingo aqui, você já está salvo, e você já ganhou sua salvação, está enganado, irmão. Então volta para a igreja católica, que lá você paga a promessa e continua a mesma coisa. É ganhando na força. Na força, irmão. É na força, irmão. Se não te interessa o reino do céu, amém. Você tem todo o direito também. Mas se você quer participar do reino do céu, você tem que fazer a sua parte, irmão. Eu quero entender as suas palavras, gente. Senhor. Eu quero entender aquilo que Jesus fala. Ah, mas não consigo ler a Bíblia, meu Deus do céu, me baralha a cabeça, me dá um negócio na cabeça. Peça sabedoria a Deus, porque Ele falou que peça a sabedoria que Ele vai dar. Então não há limitação. Não existe limitação para as coisas de Deus, porque Deus já deu. E no final aqui da parábola, Jesus fala assim, a quem foi dado, mais será acrescentado, e aqueles que não têm, vai ser tirado. O que a gente entende sobre isso? Se você já tem, e soube administrar aquilo que Deus te deu, mais o Senhor vai te dar. Se você não tem, e você se conforma com aquilo que você não tem, tá bom assim do jeito que eu tô, Deus vai tirar mais. Então, a igreja, nós temos que entrar no conceito de movimentação, de busca, irmão. De busca, irmão. E nós temos que quebrar os ciclos que nos viciaram. Quebrar os ciclos que nos deixam viver as mesmas coisas sempre. O que eu estou dizendo? Todo domingo nós fazemos a mesma coisa. Eu não me conformo mais em fazer a mesma coisa. Eu quero fazer algo diferente. Porque eu quero receber do Senhor. Eu quero entender o que Ele fala. Então façamos algo diferente. Vamos quebrar esse ciclo. Se domingo que vem você chegar aqui, eu sento sempre naquela cadeira ali, vou sentar em outra.
eu tenho que chegar na igreja, eu tenho que fazer isso e tal, e eu tenho que... Faça outra coisa, Deus vai se agradar. Falei, eu posso contar com você, porque você está aberto para aquilo que eu quero fazer. Se você não tem capacidade de mudar as suas rotinas, Deus não pode fazer. É limitação. Existem limites para Deus? Não, mas você pode colocar limites para Ele. É controverso falar isso, mas é verdade. É verdade, irmão. Busque quanto se pode achar o Senhor. Porque infinitamente é a graça dele. Tudo que ele tem é infinito. Mas nós nos conformamos em apenas pedir que o Senhor nos cure a dor de cabeça. Eu não quero mais viver assim, irmão. Ao abrir essa empresa, eu cheguei lá e falei para o rapaz que está comigo, meu parceiro, falar, não estou mais brincando. Eu vivi com medo até aqui. Medo de arriscar, medo de tentar. Como é que Deus vai agir assim? Não vai agir no medo, Deus não age no medo. Às vezes Deus te colocou um projeto no coração, você colocou no coração algo, só que você tem medo de fazer. Como que isso vai dar certo? Não vai dar certo. E eu falei para esse rapaz, eu não estou brincando mais. Nós começamos a trabalhar na garagem da Beth. Era um transtorno trabalhar lá, mas ficamos lá um mês, né, Beth? Eu olhei para o outro lado da rua, tem um salão ali. Nós vamos para aquele lugar. O rapaz olhou para o meu lugar, para mim, e falou assim, não acredito. Acredite, porque nós vamos para aquele lugar. E era impossível alugar, porque para alugar aquele lugar, gente, deixa eu te falar uma coisa. Tinha que passar pela imobiliária, só que nem eu e nem o rapaz que está comigo temos um nome para isso. Isso é para você, viu, querida? O sonho do apartamento está na sua mão ainda, viu? Está na mão de vocês. Deus, quando quer fazer, Ele faz. E aí, como a gente vai alugar esse lugar aí, Jesus? Porque está pequeno aqui. Peguei uma hamburgueria para fazer, meu irmão. Olha, foi daquele jeito. Aí eu falei, nós vamos pegar. E eu criei de verdade. Veio um cara, alugou o estabelecimento lá. E era amigo do meu parceiro de trabalho. E de repente o cara alugou e ficou fechado. O cara ligou a luz, ligou a água, que o lugar estava há mais de 30 anos parado. Colocou a internet, colocou as coisas, algumas máquinas, chegou no meu parceiro e falou, pode entrar lá. Mas não, pode entrar lá, eu não vou usar o espaço. E a gente foi com medo. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Pegadinha do malandro. Irmão, nós vamos fazer 2 meses lá. Glória a Deus. E aí, no princípio, o rapaz falou para o dono do estabelecimento, que alugou. Eu vou trabalhar aqui também, tal. Nós tivemos uma reunião semana passada e falou, pode assumir tudo aí, fica com vocês. Nós estamos montando o espaço da forma que nós queremos. Temos escritório, temos lugar para atender o cliente. Estamos montando agora, sábado, sexta-feira, agora foi uma pintura para tudo que é lado. E a gente não está acreditando. Mas deixamos o medo de lado. Deus tem para fazer, irmão, mas você precisa arrumar essa terra do seu coração aí, meu querido. Você precisa deixar de ser incrédulo. Incrédulo. Hoje Deus vai derrubar, vai cair por terra toda a incredulidade em nome de Jesus. Estamos aqui há 20 anos e 22 anos, né? E alguns dias. Você crê que Deus pode fazer algo maior aqui neste lugar, irmão? Eu estou há 2 anos aqui, Deus, eu vendo
Estou vendo Deus fazer as coisas. Só não faz mais por causa que a gente não crê. Foi ideia de uma promessa aqui da missionária que veio aqui, que não estava aqui, e falou que este lugar vai ficar pequeno. Só que a gente é tão incrédulo, eu duvido que nós vamos sair de lá. Você vai, meu irmão, você vai ficar para trás, irmão. Porque não precisa da multidão crer. Apenas 1 ou 2 ou 3 crer, Deus vai lá e faz a festa. Eu duvido, não quero. Se você não quer, irmão, Deus quer. Então aí fica complicado. Sabe que está debaixo da ordem do Senhor? É quando Deus fala que quer algo e você concorda, apenas concorda. A Thalita acho que me mandou um vídeo falando da oração, né? Que a oração, se não foi você, Thalita, me perdoe, viu? Que a oração não é para pedir coisa para Deus. Saber que a oração não é para pedir para Deus? A oração é para você alinhar o seu coração ao coração de Deus. Muito doido isso aí, irmão. A oração não é para você ficar pedindo, não. A oração é para você ligar o seu pensamento aos céus e descobrir o que Deus quer para você e você se render. É um alinhamento, irmão. A oração foi feita para isso, para você deixar as suas coisas de lado e buscar as coisas de Deus. Ah, mas Deus não quer que eu ande de Lamborghini. Mentira. Eu não vou pedir. Nossa, Jesus tinha casa, gente. Jesus, ao começar o seu ministério, Jesus teve patrocinadores. Ele não saiu batendo de porta em porta, que nem mendigo, não. Tinha mulheres que patrocinavam o ministério de Jesus. Tinha seus bens que patrocinavam as suas viagens. Você acha que era fácil pegar um barco na hora que ele quisesse? Vai andar de barco lá no Nordeste para ver se não tem que pagar. Tem que pagar, irmão. O barco não é seu, você vai de graça. Por isso que tinha um tesoureiro, gente. Meu Deus do céu, a gente viaja, a gente romantiza as coisas. Jesus dá a possibilidade para a gente. Deus dá a possibilidade. Não importa se você estiver andando no alinhamento da vontade de Deus. Se Deus quer que você vai andar de jato, Ele vai possibilitar você chegar do outro lado do mundo. Eu não concordo com isso, porque acho que Jesus não pensa assim. Pensa. Você acha que Jesus não quer ver você numa casa própria? Na sua melhor. E a casa, gente. A casa, gente. Não estou falando de casa, não. A casa, gente. Chega de mediocridade, gente. Ele quer ver você com patrão. Vamos lá. Quer ver você patrão, mano. Sabe para quê? Para o ímpio ver quem é o seu Deus. Que mesmo sem estudo você chegou lá. Mesmo sem faculdade você chegou lá. E com faculdade você vai ser o maior profissional que existiu naquele lugar. O melhor. Ai, coitadinho, Jesus nasceu na manjedoura com um monte de cabrito e porco. Jesus estava fugindo ali, gente. Jesus estava fugindo da perseguição. Por isso que ele fala, quando ele fala que nem o Filho do Homem tem, as raposas têm onde colocar, né, os lugares, os pássaros têm os seus lugares, e o Filho do Homem não tem onde reclinar na cabeça. Não é por causa do dinheiro, é por causa da perseguição, irmão. É por causa do quê? Onde ele passava, ele não era bem-vindo também. Jesus trazia discórdia onde ele passava, gente. Um texto antes de ele falar isso, ele passa numa vila e manda o discípulo ir lá e alugar, sabe, a estadia, pagar uma estadia. O dono fala que não quero Jesus aqui não. Lê o texto antes. Vê lá, tenta entender o que está acontecendo. Não é que Jesus não tinha casa, é que Jesus não era bem-vindo. Eu quero esse Jesus aqui, arruaceiro, cheio de homem mendigo.
ladrão, prostituta, bandido, não quero, porque a fama de Jesus era essa. E tinha demônio ainda. Esse demoniado de Jesus, não quero ele aqui não. Aí ele fala, até as raposas têm o seu covil, mas o filho do homem não tem. Mas Jesus comia do bom e do melhor, mesmo assim. Não faltava. Não vai faltar para você, irmão. Se o teu medo é dar para depois faltar, miserável homem que você é, irmão. Se o teu medo de se entregar ao ministério é porque você acha que vai viver, que com um sapato furado você está errado. Você está errado, irmão. Se o teu medo, eu não vou fazer isso porque vai faltar lá em casa, não vou no culto de oração, não vou mais cedo no ensaio, eu não vou vir no culto das crianças, porque vai faltar na minha casa, irmão, você é miserável. E a Bíblia diz aqui, acabou de dizer, se você se enquadra naqueles que não têm, e vai ser tirado aquilo que você tem. Porque quando você começa a viver o propósito de Deus, Deus te faz você viver coisas que você nunca pensou. A vestir aquilo que você ainda não vestiu. A comer aquilo que você ainda não comeu. Crer, irmão. Crer, estou falando sério, irmão. Não estou brincando, não. Hoje foi dada uma palavra para mim aqui que eu tenho que começar a falar. Eu já falava antes, imagine agora. O período de teste já passou. Esse negócio de teste. Eu quero tentação. Acabou, irmão. Agora refinamento. Agora Deus quer lapidar. Para a joia brilhar, irmão. A joia não brilha daquele jeito, não. Você vai na joalheria, vê o diamante, vê o brilhante. Nossa, que lindo, aquelas luzinhas, sabe? Bonitinha. Não, irmão. Quando você acha o diamante, ele é fosco. E sem forma. Sem forma. Passa pela mão do joalheiro. Passa pela lima. Passa pela retífica. Passa pelo polimento. Depois o diamante é colocado num relógio ou num anel. E é prensado. E a gente tem medo de passar processo. Está com medo de passar. A Bíblia diz que nem os covardes não herdarão o reino do céu também. Prosseguir aqui. Confesso para os irmãos que até perdi a linha aqui um pouco. Aí Jesus explica, né? Jesus é tão misericordioso que ele explica depois. No versículo 18 ele fala assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Jesus deu uma lição aqui. Eu tô escutando um livro, que eu gosto de escutar livro. Eu gosto de descobrir esse recurso, a gente não consegue parar, mas dá para escutar hoje. Que é o audiobook. Que é o Pai Rico e o Pai Pobre. Forte, irmão. Forte. Mas você agora virou mercenário. Não, estou aprendendo. Estou aprendendo a lidar com as coisas que Deus vai me dar e com o dinheiro. Estou aprendendo a lidar. Tem que aprender a lidar. Você quer dinheiro se você não sabe fazer nem conta demais. Não sabe nem multiplicar. Recebe seu salário, não sabe nem para onde está indo o dinheiro. Quando chega no final do dia, pagou o que tinha que pagar e ainda está devendo os outros. Então eu estou lendo, estou buscando esse conhecimento. Também. Para que Deus possa me confiar as riquezas dessa terra. E aí Jesus sentou e explicou. No Pai Rico e Pai Pobre, é um menino de 9 anos que começa a ouvir. Ele quer ficar rico, só que ele não. Para ele ficar rico e ganhar dinheiro, ele monta uma empresa com um amiguinho dele e começam a pegar tubo de. Lembra dos tubos de pasta de dente? Antigamente não eram de plástico, eram de chumbo. Se amassava, né? Se amassava ele todinho. Então os meninos fizeram uma empresa de
pegaram, arrecadar, parece uma reciclagem, e começaram a derreter o chumbo. E começaram a derreter o chumbo e colocar ele em suportes. E aí o pai dos meninos chegou e falou: o que vocês estão fazendo aí? A gente está fazendo dinheiro. O pai do menino deu risada. Mas pai, mas você falou para a gente se tornar rico, a gente tem que fazer dinheiro. Mas no inglês, ganhar e fazer é a mesma conotação, é o mesmo significado. Então eles entenderam que tinha que fazer dinheiro. Aí o pai dos meninos e mais um amigo falou: isso é ilegal, meninos, não pode fazer isso. A inocência de uma criança, né? E aí esses meninos começam a andar com um tutor. Vocês querem ganhar dinheiro? Anda com o pai do fulano, porque ele sabe administrar. Mas o pai do fulano não tem carro, não tem casa, não tem nada. Como ele ganha dinheiro? Ele não precisa mostrar que tem dinheiro. E aí os meninos vão lá com o pai de tal fulano, é um spoiler, e começam a ouvir os conselhos dele. Muito forte, irmão. O negócio é sério. Eu vejo o reino de Deus, porque Jesus fala do reino de Deus em semeadura. Jesus fala do reino de Deus também em dinheiro. Jesus fala dessas coisas e compara. Se você não tem um coração preparado e sabedoria e administração, você não vai sair do lugar, irmão. E ousadia. Ousadia. Portanto, ouçam o que significa, 18, a palavra do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em um terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece pouco tempo. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, fica alegre, sai daqui cheio do Espírito Santo de Deus, sai daqui energizado, como se saísse do encontro com Jesus. Quando vai para a rua, quando ouve alguém falar mal dele, e aí não tem raiz em si mesmo, quer dizer, a palavra não penetrou, não criou raiz, não criou destino, não criou identidade. A palavra não se tornou você não se tornou a palavra. Quando você ouve a palavra, você se torna ela. Quando você ouve a palavra do Senhor, você tem que se tornar ela. Literalmente. Forte isso daí. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e os enganos das riquezas sufocam, tornando-o infrutífera. As preocupações e os medos e as ansiedades vão lá e roubam a palavra. Em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 70, 30 por 1. É aquele que entende, se torna a palavra, coloca em prática, e aí Deus vai acrescentar mais, 70, 100, e vai acrescentando, acrescentando e acrescentando. Onde está o erro, irmão? Na palavra de Deus, no ministro que está aqui vos falando, ou no seu coração? Porque ainda quando essa pessoa não recebe aquilo que Deus falou, ela vai culpar a igreja, vai culpar o pastor, vai culpar o ministro de louvor,
porque eu não recebi, perdi meu tempo. Irmão, está na hora de você começar a adubar essa terra aí, arrancar os espinhos de amargura que está nela, arrancar as pedras que estão nessa terra, arrancar aquilo que não faz a raiz do Senhor se aprofundar no seu coração. Não tem como a palavra se tornar real. Vou fechar a Bíblia, tomar um copo d'água. Glória a Deus, aleluia. Isso foi apenas uma introdução, irmão. Eita, agora começou a palavra. Irmão, tudo isso aqui é uma introdução. Tudo que nós falamos aqui é uma introdução. Porque a prática é lá fora. Aqui não está, aqui essa adoração, a adoração sua não acabou aqui. Ah, eu fui lá no domingo, sentei, cantei. É tudo uma iniciação. Se tudo isso que eu falo não tiver resultado lá fora, irmão, você está vindo aqui perdendo seu tempo. Agora vamos lá, irmão, só para fechar aqui, terminei isso, não vou pregar mais, preciso apenas só fazer algo que Deus me pediu aqui. Na oração aqui, irmãos, Deus falou comigo poderosamente, não esperava, mas meu coração estava aberto. E aí, na oração Deus falou assim, que eu tenho, Leandro, que assumir o ministério que Deus me deu, o meu chamado. Houve restauração aqui na oração e houve também esta afirmação. E aí você vai olhar para mim e falar, mas você já não faz? Tudo que você faz é pouco, irmão. Muita coisa, você nem começou ainda. E aí Deus falou poderosamente comigo. Quando foi usada, a Lana foi usada, eu vou falar o nome dela, tá? Que foi a profeta que Deus usou. Que Deus ela viu um rolo saindo da minha boca e abrindo. Eu comecei a ficar com medo. Comecei a tremer. Por quê? Porque quando o rolo sai da boca de alguém, é que Deus deu a palavra de profecia para ele. Assim como Deus deu para Isaías. Tanto que os anjos não ousaram pegar na palavra. Os anjos pegaram uma tenaz e levaram até Isaías e encostaram na boca dele. E Deus falou que eu tinha que falar. Em Efésios capítulo 4, versículo 11. Dá para colocar aqui, gente? Efésios capítulo 4, versículo 11. Vocês conseguem colocar? É muito pequeno esse texto. Deixa eu abrir aqui. Efésios capítulo 4, versículo 11, irmãos. Aqui, achei. A unidade do corpo de Cristo. Vou para o 11 direto. Vamos fazer uma ponte direta aqui. Ele designou alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros para pastores e mestres. De novo, eu vou ler do comecinho. Como prisioneiro no Senhor. Não, vou ler no 7. A cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. É como se Cristo tivesse repartido. Quando nós fazemos o ato da ceia de Cristo aqui do Senhor, nós pegamos o pão e partimos nele. É um pedaço de Cristo que nós partimos. Tá? Entendam isso. Por isso,
é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão o que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então o corpo de Cristo foi dividido para que a igreja recebesse o dom ministerial, esses dons aqui. Meu irmão chegou em mim hoje e começou a perguntar de Jesus para mim, e falou assim: eu li que Jesus em algum lugar era apenas um homem que veio trazer a palavra de Deus. Meu irmão leu, meu irmão gosta de fuçar a internet. Eu falei: concordo com você, só que Jesus também foi aquele que morreu por nós. Mas aí, Leandro, você falou para mim isso, mas teve homens que fizeram a mesma coisa que Jesus fez. Meu irmão falando para mim, homem leigo, menino leigo, não sabe de nada. Porque eu vi lá que vieram outras pessoas antes de Jesus e fizeram. Sim, Elias fez, Moisés fez, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel. Só que um só foi lá e roubou assim, tomou as chaves da morte. Olha o preço que Jesus pagou para que a igreja tivesse todos os dons ativados, para que ele pudesse se repartir dele mesmo. Se ele se dividiu e deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres e profetas. Aonde estão esses dons? Aonde está aquilo que Deus te deu, irmão? Pois hoje Deus me deu uma puxada de orelha e falou para mim assim: toma aquilo que eu te dei. E uma das porções que Deus me deu não foi o dom de pastorado, irmão. Desculpa, se eu tenho falhado de dom de pastorado com os irmãos, é porque Deus me deu outras coisas também. Deus me deu o dom de profeta, irmão. E não é o profeta aquele que revela a RG, CPF. Não é esse. O profeta é aquele que encarna a palavra de Deus. E eu tenho essa incumbência de fazer isso, de ouvir e ser essa palavra. O dom do profeta, o ministério profético é muito pesado. Porque você tem que ser a palavra viva andando. E você falar. Quando a Lana veio e falou comigo, falou do rolo abrindo, é que eu tenho que tomar vergonha na cara, e começar a tomar aquilo, né? Assumir aquilo que eu sou. Então venho vos dizer a verdade, irmão, porque profeta tem que falar a verdade, mesmo com perseguição, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo preso e jogado numa cisterna, mesmo sendo ameaçado de morte, profeta tem que falar a verdade. E eu digo para vocês, irmãos, para aqueles, a partir de hoje, desse dia, do dia 14, tomarei essa postura, irmãos. Não serei mais ríspido ou mais ignorante, mas que eu tiver que falar, vou ter que falar, irmão. Eu tenho algo para dizer para vocês aqui, para o pastor da nossa igreja, o Anjo. Porque Deus deu o dom de pastorado para o pastor Deusmar. A mim Deus me deu o dom de pastorado, mas eu não me considero. Deus me deu o dom de profecia. Aqueles dias, essa que você está falando está aqui, meu. E os evangelistas? Cadê o evangelista da casa? Cadê os mestres da casa? Por quê? Porque temos que dividir essa porção para poder a igreja começar a andar, gente. Cada um na sua função. E ninguém é maior que ninguém.
Nós crescemos no evangelho, numa igreja que existe escalas, né? Existe patentes. Não, aqui não existe patente, existe a união do corpo de Cristo. Como é que você vai andar com o carro se o carro não tem bomba de gasolina, gente? Como é que você vai andar com o carro se o carro não tem a caixa de direção? Esse carro vai ter que andar em nome de Jesus, mano. Então digo algo para o nosso pastor dessa casa. Vieram me procurar, pastor. Muita gente, sabe, as pessoas me procuram, principalmente as que estão comigo no Ministério de Louvor aqui. E eu senti delas a carência grande de serem pastoreadas e serem administradas. Isso não é só para o pastor Deusimar, é para os pastores que estão aqui em presente. Porque tem mais pastor aqui. E você fica fugindo, irmão. Fica fugindo, viu? Aí eu olhei, nossa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí Deus falou comigo. Você fez tudo o que estava ao seu alcance. Podia ter feito mais? Podia, mas eu estou fugindo da minha função. Suportar uns aos outros é dar suporte. Suportar não é aturar, é suporte, é base. Base.
É só isso que as pessoas precisam. Por que eu estou falando isso, pastor? Porque eu estou dividindo essa responsabilidade com você. Eu quero dividir na minha função. Porque as pessoas culpam as pessoas. Cada um na sua função. A partir de hoje, eu vou entrar na minha função. E aí eu vou conseguir dar suporte para o pastor Desimar melhor. Não adianta eu querer ser ele. Eu não quero ser ele. Deus me livre. Acho que cada um tem o seu fardo e sua carga para carregar. Mas eu tenho que ser outro. Por isso que eu comecei a pregação dizendo também que nós temos que quebrar os ciclos. Acostumar a sua mente a fazer outras coisas, irmão. Ah, mas eu só sei cantar assim, eu só sei cantar desse lado aqui, com o microfone assim. Irmão, começa a mudar essa cabeça, irmão. Em nome de Jesus está repreendido. Porque Deus já te deu um dom ministerial, mas você só sabe pegar no microfone assim. Se não for desse jeito, eu não vou fazer. Então vai ser de jeito nenhum. Vamos levantar agora em nome de Jesus. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, porque profeta é assim, né? Deus vai lá e manda para um lugar, fica num tempo, depois manda para outro. Por que eu faço isso? Para me desapegar, porque eu não posso me apegar com as coisas. Com as pessoas sim, mas com as coisas não. Hoje eu tenho uma empresa, depois de repente, lá na empresa, gente, eu falo. Você vê a loucura do ser humano. Eu cheguei no meu parceiro de trabalho e falei assim: eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui com você. Aí ele olhou para mim e falou: você está doido? Eu falei: não sei, porque eu não sei o que Deus quer de mim. De repente a gente está arrebentando aqui no serviço, estamos ganhando dinheiro. Deus fala assim: larga tudo e vai para outro lugar. Eu tenho que ir. E a empresa vai continuar funcionando, porque eu não sou empresa. Está entendendo? Sabe por que eu falo isso? É a cultura do desapego, irmão. Desapega, irmão. Desapega, irmão. Ah, porque a igreja é tão bonitinha assim. Ah, nós arrumamos as luzezinhas aqui. E Deus quer dar um novo lugar, um novo salão. Quer dar novas possibilidades. E você apegada com o retroprojetor aqui, apegado com a luzinha, com o tapete. E Deus fala assim: eu quero dar mais. Eu quero dar mais. Desapegue, as coisas são passageiras. Mas vai ficar largado não? Não, de repente tem algum irmão que precisa abrir um ministério e já está o lugar preparado para ele. Esteja disposto a abrir mão e doar. O dinheiro que você recebe, irmão, dê na casa do Senhor. Não é, com dó. Não dá com dó não, porque Deus não precisa disso. Vá lá, ó, está aqui, Senhor. Está aqui, Senhor. Porque não é meu. Aí Deus vai te dar o quê? Mais. Você precisa ficar trabalhando 24 horas para ter. Porque aquilo que você tem, você dá com alegria. E aí Deus vai lá e fala assim: então eu vou aumentar. Chega segunda-feira, ó, você recebeu um aumento, irmão. Mas o que eu mereci? Nada, eu só quero te dar um aumento. Aí tem gente trabalhando 24 horas para ganhar. Não é isso que Deus quer, gente. Na boa, mano. Perder sua vida no trabalho não é isso que Deus quer, mano. Quanto mais você dá, mais você vai receber. Vamos orar, irmão. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos viver algo novo, Senhor, na Tua presença, Senhor. E para viver algo novo, nós temos que deixar as coisas velhas para trás, Senhor.
No domingo de Santa Ceia nós estávamos aqui e o Senhor falou ao nosso coração, Senhor, para deixar as coisas velhas, as pedras, as raízes, Senhor, de amargura, a falta do perdão, Senhor, o medo, Senhor, as preocupações, Senhor, as ansiedades, Senhor, deixar tudo isso de lado, porque não tem como derramar vinho novo, Senhor, Deus, no compartimento, no odre novo, Senhor, no odre velho, porque esse odre vai rasgar, Senhor. Deus, queremos viver algo novo, Senhor.